Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui para, junto e ajuda do Espírito Santo de Deus, aprendermos um pouco mais a palavra de Deus. E como prometi para você, essa aula gratuita sobre a ressurreição. É lógico que a palavra ressurreição, ela vai dar a ideia de que precisa estar morto para ressuscitar, não é verdade? E a ressurreição é a coluna vertebral do cristianismo, porque o único líder religioso que ressuscitou foi Jesus. E por que Jesus ressuscitou? Porque ele esteve morto. E, lógico, temos que entender que o que mata o ser humano é o pecado, né? Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte reinou sobre todos os homens. Então o homem está sentenciado à morte, está fadado à morte, e alguém veio para não pecar. Jesus está em João 8,46, ele não pecou. Também Hebreus 4,15, ele não pecou, e com isso ele venceu a morte, por isso pôde ressuscitar. E é a promessa que ele fez para nós de nos ressuscitar na sua vinda. E aí temos, lógico, algumas discussões, alguns debates a respeito da ressurreição. Quando Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a seguir, ele está dizendo o seguinte: olha, acerca dos que já dormem, meus irmãos, não quero que sejais ignorantes, porque aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, na vinda do Senhor, no tocar da trombeta, no alarido do arcanjo, esses ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Pois bem, existe uma discussão teológica dentro da ressurreição, e a gente vai tentar resolver esse problema aqui hoje. Não necessariamente significa que você precisa concordar exatamente como eu acredito, mas você precisa entender como existem essas questões, tá bom? Meus queridos, existe esse dilema aí entre alguns grupos, né, sobre a ressurreição, e aí a gente vai tentar apenas delimitar e falar, lógico, o nosso parecer a respeito da ressurreição, como ela se dará, tá bom? Alguns acreditam, e eu sou adepto a essa crença, que Levítico 23, que é a festa das colheitas, ela é um símbolo da ressurreição. Existem apenas duas ressurreições, ok? E essas duas ressurreições, por que duas ressurreições? Porque uma é para a glória eterna e a outra para a perdição eterna. Daniel vai falar isso lá no capítulo 12. Uns ressuscitarão para a glória eterna e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Então, naquilo que eu acredito, nessa escatologia que eu acredito, a ressurreição para a perdição eterna, ela se dá em uma etapa só. Porém, a ressurreição para a glória eterna, ela se dá em mais de uma etapa. Tá certo? Isso, todos os estudiosos da escatologia, eles são obrigados a acreditar que é mais de uma etapa a ressurreição dos mortos. Até os pós-tribulacionistas são obrigados a acreditar nisso, porque eles vão acreditar que no Armagedon tem uma ressurreição, e lá para o juízo final, que vai ter um milênio de paz, e alguém vai morrer nesse milênio, a gente vai comentar alguma coisinha aqui, é obrigado a ter uma outra ressurreição lá para ter, no final de todas as coisas, ter uma segunda ressurreição, pelo menos, tá bom? E o que diz lá no Levítico 23? Então, olha lá, Levítico 23. Então, são três etapas da ressurreição, tá? A primeira etapa. Primeira etapa da ressurreição seria a primeira etapa, a festa das colheitas. A primeira etapa da colheita ou das colheitas, ela se dá o que se chama de primícias. As primícias, no momento da colheita da lavoura, do trigo, pensa no trigo. Então, no momento da colheita do trigo, o que o lavrador deveria fazer segundo a lei mosaica? Ele deveria fazer uma coleta de trigo, preparar um pão
e o sacerdote oferecer este pão, tá, como gratidão a Deus pela colheita. Então é um molho, é um feixe de trigo para fazer então esse pão e oferecer ao Senhor em gratidão. Então essa é a primeira etapa da colheita. Isso apontando para a ressurreição seria o primeiro ato da ressurreição a partir de Cristo. Claro que quando a gente fala ressurreição aqui, nesse assunto, devemos fazer a distinção aí entre a ressurreição de um corpo glorificado, que é o nosso assunto, para ressuscitar, reviver, diferença de reviver. Quando você lê a história de Elias, a história de Eliseu, no Antigo Testamento mesmo, eles oraram e alguns meninos, pelo menos 2 meninos, ressuscitaram. Quando Jesus em seu ministério ressuscitou muitas pessoas, mas 3 está lá descritos os detalhes dessas ressurreições para reviver, que foi o menino lá, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e também Lázaro, que 4 dias morto o Senhor ressuscitou. Mas todos eles ressuscitaram para morrer novamente. Então nós chamaríamos isso de reviver, tá? Só para nós fazermos distinção aqui. Reviver é aqueles que ressuscitaram para morrer de novo, e ressuscitar é aqueles que ressuscitarão para não morrer mais, ok? Então, quando Jesus está no Calvário e ele dá o brado, isso está lá em Mateus capítulo 27, do 51 ao 53, Mateus 27, versículos 51, 52 e 53, a gente vai ver que abriram os sepulcros ali. E os sepulcros abertos ressuscitaram alguns e apareceram na cidade. Porém, o versículo 53 vai dizer que eles só apareceram na cidade a partir do momento em que Jesus saiu do sepulcro. Então, é claro que alguns interpretam que eles apenas reviveram para morrer de novo. Particularmente, eu acredito que eles ressuscitaram com um corpo glorificado, porque eles só saíram do sepulcro após a ressurreição de Jesus. E quando você lê o capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 14 até o versículo 20, você vai ver que, inclusive o capítulo 15 de Coríntios, é o capítulo da ressurreição. Quando você quer estudar o assunto da ressurreição com mais argumentos, com um texto mais amplo, estude 1 Coríntios capítulo 15, ok? E ali está dizendo que Jesus é a premissa das ressurreições, a primícias da ressurreição. Então Jesus é o primeiro a ressuscitar de um corpo glorificado. Aquele corpo que transpõe parede, aquele corpo que pode habitar no ambiente celestial, tá certo? E claro que para você entender um pouquinho melhor desse ambiente celestial, como é que se dá, onde é que está, no nosso curso de escatologia a gente dá uns pormenores lá. Então você pode entrar no curso lá e você vai ver que a gente explica exatamente como é que é esse ambiente, que não é o assunto aqui, apenas o assunto aqui sobre o corpo, ok? Então, esse grupo de pessoas que ressuscitaram ali com Jesus é o molho. Ó, primeira etapa, um molho, ok? Um grupo de pessoas, um molho pequeno, a primeira etapa da colheita. Aí temos uma segunda etapa, ok? Isso lá em Levítico 23. Que é denominado como colheita geral. Essa colheita geral para os pré-tribulacionistas é o arrebatamento secreto. Então todos aqueles que dormem em Cristo Jesus no momento do arrebatamento secreto, com base lá em Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 a seguir, então eles ressuscitam, tá certo? E aí há uma distinção mesmo desse grupo, há uma distinção que uns acreditam que desde Adão todos os mortos salvos ressuscitarão, outros acreditam que é só a igreja. Eu particularmente sou adepto que todos ressuscitarão de Adão até o momento desse ato, porque eu sou pré-tribulacionista. Mas, para os pós, nem vamos falar do mês, vamos falar do pós, lá na frente já, acreditam que essa ressurreição se dará
depois da grande tribulação, mas daí é para todos os salvos, desde Adão até o momento do Armagedon, quando Jesus vem para a guerra do Armagedon, ressuscita todo mundo, tá? E arrebata os que estão vivos e ressuscita todo mundo, com a diferença dos pré-tribulacionistas. Para eles as bodas do Cordeiro será este milênio de paz na terra, e para os pré-tribulacionistas não, é só 7 anos, enquanto a grande tribulação está tendo aqui, 7 anos de muita tribulação. A igreja está nas bodas do Senhor no ambiente celeste, ok? Então no curso de escatologia a gente explica isso com mais detalhes, e aí só vai voltar para o Armagedon, ok? E aí no Armagedon, para os pré-tribulacionistas não há nenhuma ressurreição, ok? O Armagedon para o pré-tribulacionista é só dividindo os bordos das ovelhas e implantando o milênio, e aí as pessoas serão introduzidas no milênio, todos aqueles que se acharem vivos. Então a igreja arrebatada para os pré-tribulacionistas estarão num corpo glorificado, tá? Os mortos ressuscitaram num corpo glorificado, os arrebatados num corpo glorificado estarão com o Senhor na Nova Jerusalém. Para os pós-tribulacionistas, eles ressuscitam todos, mas no final dos 7 anos, e reinarão com Cristo durante esse milênio, estarão nas bodas com o Cordeiro durante esse milênio de paz. Porém, no milênio, quando você lê o capítulo 65 de Isaías, a partir do versículo 17 até o versículo 25, mais precisamente o versículo 20 de Isaías 65, você vai ver que haverá morte no milênio, ok? No milênio vai haver morte. Então, tanto para o pré quanto para o pós, a partir do Armagedon vai haver morte, e se houver morte, é obrigado a haver ressurreição para o juízo. E aí, no milênio vai ter salvos e perdidos, e essa ressurreição para salvos e perdidos será no fim de todas as coisas, não tem como fugir disso, ok? Então a colheita geral é para o pré-tribulacionista, no arrebatamento da igreja. Para o pós, só existe a colheita geral no Armagedon. Mas aí temos uma terceira etapa. Terceira etapa da colheita. Essa terceira etapa chama-se rabiscos. O que são os rabiscos, segundo o Levítico 23? Então se fazia a colheita geral e toda a espiga que caísse no chão, imagina toda a espiga de trigo lá que caísse no chão. Então a orla das plantações, as bordas e o que caía no chão não poderiam ser colhidas porque era para o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado. Lembra-se de Ruth? Que ela colhia o que caía no chão? Certo? Porque ela era uma estrangeira e viúva, então ela poderia coletar o que caía ali no chão, tá certo? Então, isso é que se chama rabiscos. Então, tanto para os pré-tribulacionistas, claro que para o pré-tribulacionista, os que morreram na grande tribulação, ok? Os que morreram no milênio e os que morreram pós-milênio estão dentro do rabiscos. Por isso, 3 etapas, tá? Então, a primeira ressurreição tem 3 etapas. O que nós estamos falando aqui, eu poderia delimitar da seguinte forma, Primeira ressurreição tem 3 etapas. A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. É bem verdade que no milênio, quando você lê Apocalipse capítulo 20, versículo 4, você vai ver que tem alguns ali que vão reviver. E aí tem uma discussão teológica se esse reviver ali, lembre bem, se eles revivem com um corpo natural para passar o milênio, ou eles revivem num corpo glorificado e estarão com o Senhor em outro plano. Não seria bem um outro plano, mas seria uma outra estrutura, né, corporal, tá bom? Igual a igreja que seria arrebatada. Isso está lá no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 4. Esses pertencem à primeira ressurreição. Está no versículo 5 e versículo 6 do Apocalipse 20. Bem-aventurado
o que pertence à primeira ressurreição, tá certo? Mas isso não, esses vão morrer na grande tribulação, ok? Então, para o pós, nesse sentido, fica tranquilo, porque no Armagedon eles vão ressuscitar. Para o pré também não é nenhum problema, porque tem essas duas possibilidades. Se eles receberem um corpo glorificado, estarão com o Senhor. Particularmente, acredito que só vão reviver para viver e morrer novamente, entrar no milênio e viver novamente. Não aceitaram a marca da besta, está lá, tá? Por isso, e confessaram o nome de Jesus, por isso reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pois bem, dito isso, nós vamos ver que haverá depois do milênio um pouco de tempo. Então, no milênio, muitas pessoas vão morrer, vão estar ali mortos. E capítulo 20, versículo 3, diz que Satanás será solto da sua prisão, porque no versículo 1 do capítulo 20 ele foi preso. Então, ele passou 1000 anos na prisão, passando os 1000 anos ele é solto por um pouco. Esse pouco, a gente não sabe quanto tempo será. Lá no curso de escatologia, a gente dá alguns pormenores, algumas possibilidades e tal. Então, convido você a se inscrever, adquirir lá o nosso curso sobre escatologia e a gente vai dar mais pormenores a respeito disso. Então, de uma vez que passa esse pouco de tempo, vamos para uma batalha final, desce fogo do céu, que é a partir do versículo 7 até o versículo 10 de Apocalipse 20. Se você ainda não é nosso aluno, eu quero convidar você para estudar a Palavra de Deus conosco no curso de escatologia. Muito simples, é só você clicar no botão que está aqui embaixo, vai ser direcionado lá para o curso e aprender a Palavra de Deus profundamente, com mais detalhes a respeito dos fins dos tempos, da vinda do Senhor, do milênio, do juízo final, enfim. Então, convido você, clica no botão aqui e vem estudar a Palavra de Deus conosco. Deus abençoe, até lá.